Olá, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Estamos no ar com mais um Pitocast, o podcast do Pitoco. Você sabe, a gente grava aqui, joga para o YouTube, joga para o Spotify, depois aqui para o jornal e, enfim, o que sai aqui repercute, é certeza, né? Sexta-feira, mais uma edição do jornal está no ar, como fazemos há 27 anos, né? Edição número 2466, 31 de outubro de 2024. Estamos trabalhando a pauta no mercado imobiliário. A gente vê com muita tristeza até hospitais serem bombardeados em Gaza, né? Tem muita gente que fala assim, olha, eu sou contra o aborto, mas a gente não vê nenhuma linha das crianças mortas em Gaza, né? Já são mais de 20 mil, né? E a gente é meio seletivo, né? Continua passando pano para quem mata a criança, né? Então, respeitamos as opiniões adversas, mas muitas vezes somos contraditórios, não é? Mas o hospital que eu falo não é o de Gaza, é o hospital Nossa Senhora da Salete, aqui de Cascavel, que parece ter sido bombardeado. Vocês já viram? Já passaram na frente? E virou um problema de criminalidade, virou um problema de segurança pública, virou um problema de saúde pública. A dengue está por aí, né? Embora a gente não enxergue, mas está por aí. Mas me parece que houve um desdobramento essa semana. Você fique acompanhando a gente lá nas redes, @Pitoco no Instagram, a gente vai estar atualizando. Houve um desdobramento aí, construtora JL, com o espólio do Dr. Edo Peixoto, e parece que a nossa faixa de gás, as ruínas lá, vão para o chão, vão limpar, e aquele local vai voltar a ser um local aprazível. Torcemos para que isso aconteça. Amigos, estou recebendo hoje a única mulher eleita em Cascavel, a vereadora Bia Alcântara, 22 aninhos. Bia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo espaço. Fico muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com você. Pois é, Bia, tem que ser dito, sabe, que nos Estados Unidos se fala muito, principalmente lá no pessoal do Partido Democrata, do tal do establishment. Eu não sei se o meu inglês está bom para falar essa palavra, mas é assim, é o pessoal que está no comando da operação. Vamos falar de gente grande. Hillary Clinton, o Bill, o Obama, a Michelle, enfim, essa galera toda. O Biden, né? Qual que é o establishment? São os dirigentes, o pessoal lá do alto coturno. E faço essa alusão porque em Cascavel imaginava-se que o PT, se elegesse alguém, até esperava se eleger dois, ia eleger alguém do establishment. Quem é o establishment? Com todo respeito, tá, pessoal? Mas é os candidatos à vereança que são assessores de deputados, né? Assessor do deputado Lemos, assessora do deputado Zeca, da Gleise. Esse pessoal parecia estar mais posicionado, nomes mais tradicionais do PT, para garantir uma vaga, e de repente aparece uma menina, né? Aparece uma menina. E a Bia, ela está aqui comigo. Bia, sempre de forma respeitosa com os seus colegas de chapa, Claro. mas você se surpreendeu com a sua votação? Eu, desde o princípio, quando eu comecei a fazer a campanha e senti a aceitação das pessoas nas ruas, nas redes sociais também, eu pensei que eu faria uma boa votação. Mas, claro, desde quando a gente começou a fazer campanha, a gente ouvia outros nomes dentro do partido que seriam os mais prováveis de se eleger. E eu mesma, a minha equipe, a gente colocava, provavelmente vão ser essas pessoas, e talvez a gente entre com uma segunda cadeira, né? A gente supunha isso, supôs isso, né? Mas eu acredito que isso foi um efeito de uma mudança na política. A gente está passando por uma mudança muito grande, que inclusive não teve reflexo só em Cascavel, teve reflexo em muitos outros municípios do Brasil, em que as pessoas parecem estar buscando renovação. E nessa renovação, o que mais importa não é necessariamente, né, se a pessoa tem algum vínculo com alguém que já está na política, ou enfim, é o trabalho feito, né, as pessoas que... É você conseguir atingir as pessoas que votariam em você, né, conseguir ter uma campanha certeira, e essa questão da renovação. Então, as pessoas estão buscando novos rostos, pessoas mais jovens também. É o que a gente tem sentido, não só aqui, mas no Brasil. Você conseguiu fazer uma identificação do perfil do teu eleitor? Seriam pessoas da sua faixa etária? O que se percebeu, assim, nesse contato com os eleitores? Grande parte é, sim, da minha faixa etária. Pessoas jovens, né? E a gente, durante a campanha, a gente trabalhou muito esse apelo
de falar sobre a importância de nós estarmos representados na política também, falando da nossa perspectiva de mundo, né? Da importância de também estarmos no debate, até por uma questão de representatividade, para que mais pessoas consigam nos ver e sentir interesse, sentirem que fazem parte da política. Mas, para além disso, muita gente da área da educação, eu sei que votou em mim. Muita gente da área da cultura popular, então hip hop, samba, forró. Muita gente da diversidade, então diversidade religiosa, pessoas de matriz africana, pessoas LGBTs, muitas mulheres. Então, eu sinto que eu consegui abranger muito esse público, mas, claro, outras pessoas também que a gente conseguiu tocar com a nossa campanha, com a nossa fala, falando sobre o que eu acredito, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu passei a campanha inteira sendo eu mesma e falando sobre o que eu quero mesmo, né, para Cascavel. Pois é, sendo autêntica, não é, Bia? Sendo autêntica. Veja, faz muito sentido que a Bia fala sobre essa questão das novas gerações na política, porque também lá no polo ideológico oposto, não é, ao da Bia, está o Henrique Mecabô, que foi eleito vice lá na chapa com o Renato Silva, que também é um menino, né? É um pouquinho mais velho que a Bia, mas dá para dizer que é da mesma geração, né? São poucos anos de diferença. E faz algum sentido, veja, um dos prefeitos mais votados do Brasil, proporcionalmente, foi o prefeito de Recife, né? Que é tido aí como um sucessor natural, até aí no campo das esquerdas, na questão da própria presidência da República, né? Foi colocado pelas urnas, digamos assim, pelo seu desempenho, já no panteão dos sucessores do presidente Lula, né? Bia, vamos lá. Qual foi a mensagem central que você passou na campanha? Assim, o que é muito caro para você e que a gente pode entender que isso vai ser replicado no seu mandato na Câmara? A gente tinha alguns eixos centrais na campanha que a gente optou por abordar mais, né? Claro que um mandato ele tem que ser voltado para todas as áreas possíveis, né? Para atender o máximo de pessoas possíveis. Mas a gente tinha algumas áreas mais específicas. Mulheres, por exemplo, era algo que a gente falava muito sobre durante a campanha, porque, enfim, né? É uma militância minha, eu participo de um movimento de mulheres já faz muitos anos, né? A minha mãe me inseriu muito bem nisso também. Então, isso sempre foi um ponto central, falar sobre representatividade, falar sobre pensar em políticas para as mulheres. Juventude não teria como não ser também, falar sobre políticas para a juventude, sobre a importância de estarmos presentes, porque, de fato, o que a gente vê hoje são índices alarmantes de jovens cometendo suicídio. E não tem como a gente não dizer que isso é falta de esperança, é falta de perspectiva. Então faz muita falta que a gente fale sobre isso na política, né? Como a gente consegue melhorar a realidade, melhorar essas perspectivas para a juventude. Meio ambiente também sempre foi um assunto muito presente e é uma pauta minha há muito tempo também, da importância de a gente valorizar o meio ambiente e conseguir proteger e preservar, ainda mais no contexto que nós estamos hoje, que está claro as catástrofes ambientais que estão acontecendo devido ao mau cuidado com o meio ambiente. Olha, né? A Espanha, hein? Olha o que aconteceu na Espanha. Imagina. Então, assim, está claro demais, né? O Rio Grande do Sul, a Espanha, com esse aumento do nível da água, que tem totalmente a ver com o aquecimento global, né? Então, é algo que é central. Educação, que é uma pauta minha há muitos anos, então esteve muito presente também. Eu acredito que a educação do município de Cascavel precisa crescer muito, ter muito investimento ainda na educação. Diversidade também, quando eu falo diversidade, não é só diversidade de gênero, sexualidade, que é o que geralmente as pessoas pensam automaticamente, né? Mas é também diversidade étnica, cultural, diversidade de religião, que tudo isso a gente precisa conseguir englobar em Cascavel para que todo mundo tenha espaço, né? E eu acredito que sejam esses os eixos que a gente trabalhou mais durante a campanha e que a gente quer dar uma atenção especial durante o mandato, né? Mas todo mundo vai ser... E sempre com recorte de classe, digamos assim, né? Porque tudo isso sempre voltado para as pessoas que mais precisam, que são as mais afetadas, né? Bom, ela falou do movimento de mulheres, me fez lembrar uma militante antiga dessa causa, que já partiu em memória, que é a Valderez Mioto. Acho que não é do seu tempo, você não vai lembrar dela, lá dos anos 80, 90, mas depois houve sucessoras nessa causa, e a própria Dani Brás, lembra dela, né? Claro que fez uma lembro. votação fantástica para a vereança, acabou não sendo eleita, mas fez uma votação, e depois até a própria Lilian, né? Com certeza. Deu sequência nessa causa,
e agora a representante oficial, digamos assim, está aqui à minha frente, que é a Bia Alcântara. A gente inverte um pouco as pautas aqui, tá, gente? Mas eu não apresentei adequadamente a Bia. Fala um pouquinho da sua família. Você falou da tua mãe agora? Quem é sua mãe? A minha mãe, ela é professora do estado. Ela foi uma mulher que me inspirou muito, porque quando eu era criança, né, ela sofria violência doméstica e ela teve a força de sair de casa comigo, assim, escondida mesmo, né, porque era a forma que era quase possível. Fugida, né? Fugida. Não é quase, é fugida. Uhum. Porque na época, assim, o direito da mulher conseguiu ser muito ampliado, né, de uns anos para cá. E ainda precisa de muitas melhoras no quesito atendimento da mulher, mas na época, né, há vários anos atrás, era muito complicado, né? A mulher não era nem um pouco atendida adequadamente, né, quando precisava da ajuda da polícia, da justiça, enfim, Não né? tinha Maria da Penha, não tinha Não Delegacia da tinha, Mulher. exatamente. Né? Então, assim, era muito atrasado em relação ao que a gente tem hoje, né? E que ainda não é suficiente, mas enfim. E aí nós precisamos fugir mesmo, eu e ela. E nos escondemos numa cidadezinha aqui da região, que é Ouro Verde do Oeste. E depois disso tivemos que vir pra cá, porque infelizmente, né, a gente não conseguiu ficar lá escondidos, né? Nos descobriram. E, enfim, estamos aqui até hoje. E a minha mãe, ela... Pode falar. Hoje tem uma casa que protege as mulheres, né? Hoje Que inclusive, o endereço, inclusive, não é divulgado, né? Exatamente para situações como essa que a Bia contou e que não havia nenhum respaldo mesmo. Você falou em Ouro Verde do Oeste, também elegeu um prefeito muito jovem, reelegeu lá, acho que é o Gugu, o nome dele, né? Também um menino, é um guri, né? Muito jovem, uma promissora liderança aqui do Oeste do Paraná. Inclusive, se eu não me engano, ele era afiliado ao PT... Mas aí, quando houve essa guinada patriótica aqui na região oeste, ele teve que buscar briga em outra sigla para ter sobrevida na política. E eu acho que esse tem que ser o nosso próximo assunto, tá, Bia? Só antes disso, eu gostaria que você me dissesse, olha, você é morador ali do Parque Verde, mas você alternava Cascavel com Toledo porque você é líder estudantil em Toledo. Só uma passadinha rápida nisso. Isso, eu estudo em Toledo, faço ciências sociais lá, vou e volto todos os dias. E lá fundei não, né? Mas a gente reconstruiu o centro acadêmico do meu curso, depois a gente reconstruiu Qual curso? O DCE, Ciências Sociais. Isso, e estou lá até hoje. E fazendo esse eixo Cascavel-Toledo quase todos os dias, eu fazia isso. Isso, faço ainda não terminei minha graduação. Certo. Bom, falávamos do menino que teve que sair do PT para conseguir dar sequência à sua carreira política. Bia, o que faltou para o PT fazer? O PT não fez uma... Como é que eu vou dizer assim? Qual que é a palavra que eu uso? Que eu usei, inclusive, com a Lilian, ela não gostou muito. Mas, enfim, que eu entrevistei a Lilian também lá na Rádio T, né, dentro do Pitocast, né? Fazer, assim, uma análise dos problemas que o partido teve lá, quando esteve no poder com a Dilma, um pouquinho antes com o Lula, né? Dos escândalos de corrupção que estouraram e que são inegáveis, porque teve gente devolvendo milhões de reais que foram roubados da Petrobras e tal. O que faltou? Bia, o PT, o Lula, suas lideranças não tinham que ter chegado e dito assim, olha, de fato nós erramos aqui, nós temos que corrigir isso, nós precisamos fazer aqui uma referência a esses fatos, esclarecer isso, ou você acha que isso não foi determinante para que o PT perdesse protagonismo, digamos assim, nas comunidades mais dinâmicas? Você pega sudeste do Brasil, sul do Brasil, o que faltou, Bia? Por que o partido chegou a esse estágio, né, de eleger 0 prefeitos em 2020 nas capitais? Esse ano deu uma recuperadinha, mas pegou lá uma capital, Fortaleza, por menos de 1% dos votos. Como é que se enxerga esse cenário e como é que o PT pode se restabelecer perante esse eleitorado que ficou hostil à sigla? Então, eu acredito... Desculpa, Bia, meia culpa é a palavra que me faltou. Tá, agora estou colocando, meia culpa. Então, eu acredito que existe um movimento há muitos anos de ser, como que eu posso dizer? Que gerou esse preconceito
ao PT nas pessoas. Inclusive, que envolvia, inclusive, muitas mentiras, né? A gente surgiu o termo fake news nos últimos anos, né? Que foi para explicar o número alarmante de mentiras que, inclusive... Mambadeiras de piroca, assim, por aí? Tá? Por aí, os kit gays, né? Uhum. Enfim, que surgiram exatamente para chegar nessas pessoas que, né, às vezes não tinham acesso totalmente às informações, enfim, que fizeram as pessoas crerem que o PT era, inclusive, o partido mais corrupto do Brasil. E não é, né? O PT perdeu a guerra digital, é isso? Não só a digital, mas... E aí isso que eu acho importante a gente dizer. É algo que não está acontecendo só no Brasil. Uhum. Esse movimento da extrema-direita, de mentiras, de tentar, inclusive, tirar os direitos que a gente já conseguiu, é mundial. E é uma resposta exatamente como eu falei. As mulheres vinham conquistando o direito, as pessoas LGBTs, as pessoas negras. E aí, de repente, veio esse movimento mundial de, partidos de esquerda são corruptos, porque muita gente se elegendo, inclusive com um discurso de, eu sou anticorrupção. Né? Essa é a minha pauta. Eu sou anticorrupção, mas é óbvio. Você é um político que vai se eleger dizendo que é a favor? Não faz sentido. Né? Eu desvio um reloginho aqui, uma joia lá, mas eu sou contra a corrupção, não é assim? Exatamente. Mas, Bia, eu já ouvi alguns argumentos do pessoal do PT dizendo assim, olha, o Lula estabeleceu o salário mínimo para a nossa Tata, para a empregada doméstica, para a secretária do lar, como você queira chamar, né? Uhum. Antigamente falava empregada doméstica, depois virou secretária do lar e foi evoluindo, né? Enfim. Né? As terminologias aqui não interessam muito. Trabalhadora da limpeza. Trabalhadora da limpeza. Vamos lá. Bia, e aí o complemento desse argumento é de que, mas aí a classe média teve que pagar mais para Tata, certo? Uhum. Não é meio simplista isso para tentar entender a ojeriza de grande parte da classe média? Por que a classe média não gosta do PT ou passou a não gostar, notadamente no Sul e Sudeste, que me parece ser as maiores resistências à sigla? O que houve? Olha, a gente sabe que não tem uma explicação só para essas coisas, né? Só, né? Não é cravar X, né? Sim. Mas olha, eu acredito, e inclusive, eu acredito que tem a ver com uma questão também de falta de consciência de classe também, né? Que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, inclusive de não conseguir se reconhecer na sua própria posição. E essa questão que você fala, assim, né, de ter que pagar para pessoa que trabalha na limpeza na sua casa, enfim, sim, não é a justificativa, né? Não é o grande problema que a classe média viu no governo. Não é a única, né? Não é a única. Mas existe, sim, um grande problema da classe média não conseguir se identificar como trabalhadores, né? E a classe média é trabalhadora em sua grande maioria, a não ser... E aí tem também, né, os MEIs, as pessoas que trabalham como empresárias, né, empresárias de si mesmo, mas que também, né, sobrevivem da sua força de trabalho. E aí, a partir do momento, começam a comprar um discurso que não é seu. Né, um discurso de, o governo está dizendo de taxar grandes empresários, taxar grandes fortunas, né? E se identifica com isso, né? Mas não é isso, né? Não é teu isso, né? Não é a tua fortuna que vai ser taxada. Você não tem tanto assim. É verdade. Bia, veja, o pessoal fala muito ali, eu estava no Twitter esses dias, o pessoal falando assim, esse é um pobre de direita. Mas, vem cá, Bia, esse argumento da luta de classes, isso não está soterrado junto com o marxismo? Isso já não é anacrônico dizer e separar as pessoas em classes sociais e querer que ela tenha uma consciência de... vou achar a palavra do Marx lá, não é? Consciência de classe? Não, de proletário, era a palavra que eu estava procurando, a consciência do proletário. Bia, isso não está... Uma menina de 22 anos está falando isso. Você não se sente assim meio fora do seu tempo? Não. É uma provocação que eu estou fazendo, tá? Não me sinto, porque é válido ainda a gente pensar sobre isso e pensar em como nós, né, pessoas, por exemplo, né, eu sou estudante hoje, antes era estagiária, grandes tendências de eu virar professora, né, já que meu curso é de licenciatura, faz muito sentido a gente falar da importância de que nós, nessa posição de pessoas assalariadas, né, pessoas que precisam viver com a sua própria força de trabalho, que a gente consiga se organizar no sentido de, eu preciso ir atrás dos meus direitos,
né? Eu preciso nos defender, né? Porque o que acontece é que a partir do momento que você começa a reproduzir um discurso que não condiz com a situação que você está e que favorece os que estão do outro lado, né? Os grandes empresários, grandes, mas eu falo grandes mesmo, né? Os que têm muito dinheiro, mas daí você tá lutando contra si mesmo, né? Então, não, de certa forma, não, de forma alguma, eu não me sinto falando sobre um discurso ultrapassado. Né, eu acho sim que as coisas mudaram. Lá quando Marx falou, era outra situação social. Mas eu acho ainda super válido a gente falar sobre a importância de como trabalhadores a gente pensar junto, né? A eleição de São Paulo, o Boulos, tentou até dar uma adequada, ou não sei se essa é a palavra, no seu discurso, porque entendeu-se lá, até inclusive alguns intelectuais da esquerda, de que bom, mas esse discurso do PT sobre regulamentar motorista de aplicativo e coisa arada, o cara do iFood, vai contra o que esse próprio cidadão pensa, porque esse cidadão se vê como um empreendedor, com um cara que faz seus horários e tal, e que CLT não cabe para ele e tal. Você acha que aí tem que ter um retoque no discurso do PT ou tem que manter um discurso ideológico sobre isso? Não há uma desconexão entre vocês e esses trabalhadores? Entendi. Não, eu acho que tem que se manter o diálogo, né, e conversar com essas pessoas. Não adianta a gente buscar fazer políticas sem ter diálogo com a própria classe, que vai ser a política, né? Para que vai a política. Mas a gente precisa também entender que as pessoas estão inseridas em meios que fazem elas, né, pensarem de certas formas. Então, quando você fala, por exemplo, dos entregadores, a gente vê muito coach, muitas pessoas que trabalham com isso falando: porque você tem que ser empresário, você vai vender, vende bolo de pote e tal, que você vai conseguir ser empresário. Mas não é assim, as pessoas vão continuar ali, né, dependendo, cheio, né, com problemas relacionados Precarizados, isso. Poxa, não pode tirar férias, ficou doente, deixa de trabalhar e pode passar fome, né? Então a gente precisa entender isso. Será que essas pessoas estão tendo consciência, né, do que pode ser, né? Então é a partir disso, a gente tem que conversar, entender, esclarecer, CLT é isso aqui, MEI é isso aqui, vocês vão ter tais benefícios, né? E, de fato, o iFood, por exemplo, é uma empresa que lucra muito com pessoas que não recebem nenhum direito trabalhista dela. Inclusive, tem casos eu já vi um caso de um entregador que faleceu fazendo a entrega e a família, dias depois, recebeu uma mensagem lá no celular do falecido, do iFood, dizendo assim: você parou de entregar e não sei o que, você está recebendo tal tipo de punição lá. Aí você fala assim: meu Deus, olha essa relação empresa-trabalhador, né? É um robô que está atuando ali, né? Exatamente. Bom, na dificuldade de encontrar o meio termo entre uma coisa e outra, vale lembrar que há antagonismos dos dois lados, né? Antagonismos aqui no pessoal do discurso mais ideológico à esquerda, e é um problema também em alguns discursos liberais, né? Eu quero lembrar para vocês que o nosso grande astrólogo Olavo de Carvalho, né, que estava exilado nos Estados Unidos, né, ele veio fazer o tratamento de saúde aonde? No SUS do Brasil, né? Pois é. No SUS, no Sistema Único de Saúde. Há antagonismos dos dois lados, né? E tem que dialogar e tem que conversar, como a Bia está propondo aqui. Vamos lá. Sem querer, a gente... Temos mais 4 minutinhos aqui? 5, um pouquinho mais. A gente acabou encontrando aqui, sabe quem? Aqui no estúdio. No estúdio da Castilhos. Obrigado, Castilhos, Ricardo, Rogério, por ceder os estúdios para o Pitocast. Acabamos encontrando o grande fã do Bolsonaro. Tava aqui o fã, né? Eu até dei uma brincada com ele, porque o pessoal que me levar muito a sério vai me dar uns tapas por aí, né? Porque comigo é meio no pito fake, como eu fiz esses dias o pitoco fake, que eu coloquei o fã na presidência da Câmara, né? Dando aula de olavismo para os vereadores e tal. E a Bia acabou deparando com o fã, os antagônicos, né? Os antagônicos. Você já conhecia o fã pessoalmente, né? Não conhecia, por isso até que eu tive uma reação, né? Eu falei assim, finalmente e tal. Você. Porque eu tô indo nos jornais e sei que também tá acontecendo a mesma coisa com ele, e as pessoas estão perguntando, né? E aí, você acha que vai brigar muito com o fã? Ou perguntam pra ele, né? Vai brigar muito com a Bia? E aí eu achei interessante, né? Porque eu ainda não tinha conhecido pessoalmente, ainda não tinha tido a oportunidade. Quando as pessoas dizem, olha, eu já ouvi muito falar de você, mas não te conhecia pessoalmente, eu já digo assim, não estava perdendo nada. Na verdade. Bia, você acha que o embate ideológico da polarização
inevitavelmente acaba caindo lá dentro da plenária da Câmara. Você está pronta para esse debate? Como é que você vai conduzir? Porque você é largamente minoritária dentro do parlamento, né? Além de ser a única mulher, é possivelmente a única pessoa marcadamente de esquerda, né? Como é que vai ser os embates lá, Bia? Vai ficar sozinha na peleia? Pois é, eu acredito que por mais que tenha essa questão de estar sozinha, a esquerda vem fazendo um trabalho nos parlamentos, né, quando se coloca nessa posição de resistência. Né, resistir com esse discurso, resistir ao falar das nossas pautas, né, ao votar de acordo com aquilo que a gente acredita, aquilo que a esquerda, o partido acredita, que é inclusive um posicionamento que a Lilian sempre teve, né? A professora Lilian, ela sempre teve esse posicionamento de defender aquilo que acredita e seguir assim. Eu acredito sim que em muitos casos, quando for necessário, quando isso for proveitoso para a população, entraremos em debates. Você acredita que você vai ser respeitada? Ou alguns que são muito valentes no WhatsApp, né? Tem gente valente no WhatsApp, né? Tem gente valente na rede social. Mas quando chega de cara a cara com uma pessoa que tem personalidade, como percebem vocês aqui, no caso da Bia, você acha que eles vão te agredir como agridem na internet? Ou aquele é um papel que algumas pessoas representam? Que tá cheio de gente representando na política, né? É um papel que o cara faz, né? Quase um tiririca, assim, né? Eu tenho que parecer que eu sou assim, mas de repente eu posso ser um pouquinho mais doce, né? Lá no convívio, no dia a dia. Você vai ser respeitada, né, Bia? Você diz entre os pares? Entre os pares, Então, eu espero que sim. Né? Eu espero que sim, eu espero que a gente consiga trabalhar, né, com diálogo e trabalhar com respeito, respeitando as nossas diferenças. E como mulher, eu sei que a gente passa por muitos desafios na política, inclusive existe a violência política de gênero, né, que já é um termo cunhado, que as pessoas, né, já estamos estudando isso, porque existem muitos desafios, né, as mulheres chegam até os espaços, né, de poder, políticos e tal, e de repente são confrontadas com muitos desafios em relação ao seu gênero, em relação a ser mulher, muitos machismos, mas eu torço que a gente consiga, né, dialogar de igual para igual, até porque, né, fui eleita igual a todos, então no mais, se houver desrespeitos, existe, né? É crime. Então a gente se posiciona dessa forma, né? Qualquer tipo de violência de gênero é crime, né? Colocada. Cenário nacional, Bia. Penúltima pergunta. Você acha que é uma tendência natural que o presidente Lula busque a reeleição? Acho que ele fez 80 ou 79 esses dias? 79 ou 80? 79, né? O Lula fez esses dias, né? O efeito Biden não pode, né? Sabe aquela discussão etária, não é? Eu sempre digo no rádio, né? Eu faço uma participação na Rádio T, vocês estão convidados, 7h40 por aí todos os dias. E eu sempre digo que o Biden, ele manda algumas mensagens para nós. O fato de um senhor de 80 e tantos anos ser presidente da República. Um deles é que você pode dizer, poxa, eu posso mais. É você que tem 60, 70, 80. É uma inspiração de algum jeito, né? Possivelmente o Biden já esteja com alguns probleminhas de memória, como já demonstrou e tal, né? Mas ele é o presidente dos Estados Unidos da América, né? Então você, vovô, você, vovó, pode olhar para aquilo e dizer, eu posso mais, eu posso seguir adiante. Pode ser um fator de inspiração também. Mas a minha pergunta para você, é o Lula, naturalmente, o candidato a presidente da República em 2026? A princípio, sim, né? Claro que ainda falta bastante tempo e claro que se surgir uma liderança, uma liderança não necessariamente mais jovem, mas, né, que esteja vindo, né, que tenha outra vivência, eu acho que pode sim ser o nosso candidato. Mas a princípio será o Lula novamente. Bom, eu vou passar para as considerações finais a nossa entrevistada de hoje, a Bia Alcântara, Beatriz, né? Beatriz, As Beatrizes. As Beatrizes, se existisse isso no plural, não sei se existe, né? Sempre acabam virando Bias, não é? Sim. Esse é o teu apelido desde sempre ou revele para nós aqui em primeira mão qual que é o outro apelido que você tem? Não, desde sempre Bia. Sempre foi Bia, né? Sempre. Bia, muito obrigado pela sua participação. Por favor, dirija as suas palavras de consideração final para os nossos espectadores. Agradeço muito o espaço e quero dizer que meu mandato, a partir do dia 1º de janeiro, estará aberto a todos que quiserem dialogar, conversar. Nós queremos atingir
o máximo de pessoas possíveis de Cascavel, tanto da região urbana como da região rural. E estaremos de ouvidos, olhos abertos no celular, presencialmente na Câmara, para atender a todos. E eu vou ficar super feliz se eu ver mais gente, né? Não só os que votaram em mim, mas muita gente chegando no gabinete para a gente poder conversar e contemplar vocês com as nossas políticas. Vai visitar a Dona Irene? Eu quero visitar. Então eu quero visitar tá a Dona Irene. Tá combinado, olha, o compromisso assumido. Olha, gente, eu sei que para alguns, eu, o Pitoco, sou um perigoso comunista, né? Porque tem até onde já se viu, o logotipo do jornal é vermelho, o celular do cara é vermelho, o número do celular é 1313. Eu sei que eu sou um perigoso comunista para muitas pessoas, mas eu quero dizer para vocês que eu estou entrevistando a Bia hoje, mas já vou fazer o convite também para o extremo oposto, o fão do Bolsonaro. Fão, você está convidado. Quero ter você aqui na posição que está a Bia, porque antes de tudo, gente, pluralidade, pluralismo, espaço para todos os pensamentos, né? Mas tem que ter coerência, tá? Eu não posso ir lá lamber muro de quartel, pedir ditadura e depois falar que a liberdade de expressão está sendo esmagada no país, né? Eu sou da liberdade, mas eu queria os milicos na ditadura. Daí não pode ser incoerente, né? Ou nós somos democratas ou não somos, né? Enfim, vamos lá. Gente, obrigado pela companhia de vocês, saúde, um grande abraço a todos. Curtam a gente lá no YouTube, né? Nas redes sociais, estamos lá presentes e pode nos provocar lá, pode chamar lá na mensagem para falar bem, para falar mal, não tem problema, a gente responde todo mundo e vai pro diálogo. Saúde a todos, grande abraço e até breve. Tchau, tchau.